Bom dia, irmãos. Eu esta manhã gostava de compartilhar convosco alguma coisa sobre um tema que eu já andava para falar há algum tempo, só que nunca tinha sido oportuno. Eu há uns tempos atrás li, e é um livro são livros que eu vos recomendo. Se querem ter certezas ou se querem ter factos que vos possam ajudar a confirmar a vossa fé, até falar aos outros de Cristo, que é o livro da Em Defesa da Fé e Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. São livros muito bons, muito práticos, até porque são escritos por alguém imparcial, que quer fazer a coisa de uma forma imparcial, para que se perceba mesmo que não há nenhuma tendência para se encontrar uma certa verdade. Ele entrevistou pessoas de várias origens, de vários tipos de especialidades, para tentar aferir mesmo se a fé, se a Bíblia, neste caso a Bíblia não, mas tanto a vida de Cristo como a própria fé, tinham base, tinham sustentabilidade. E se vocês lerem o livro vão verificar que, além de ter sustentabilidade, vão verificar que são livros fantásticos que vos vão ajudar imenso. Eu não conheço que ele tenha escrito o livro em defesa da Bíblia. Se calhar escreveu, não sei. Mas eu hoje gostava de falar da Bíblia e quero fazer a defesa da Bíblia. Porquê? Nós vivemos num mundo em que toda a gente ataca a Bíblia, ridiculariza a Bíblia, ridiculariza aqueles que creem na Bíblia e ridiculariza tudo o que tem a ver com a Bíblia. E por isso, muitas vezes, quando vamos falar aos outros da salvação, eles dizem, calma, não fales mais nada porque estás-te a basear numa coisa que eu nem sequer acredito. Então, antes de falarmos muitas vezes de outras coisas, que é o plano da salvação, que é importantíssimo, vamos, antes de mais, ganhar segurança em relação a este livro, que este livro, felizmente, além de nos dar, ele não precisa nos dar provas nenhumas, porque nós, lendo, sentimos que ele é especial. E, felizmente, a fé é isso, é crer no que não se vê. Mas, felizmente, Deus também nos deixou coisas para que nós nos pudéssemos agarrar para sustentar a nossa fé. Eu costumo dizer, ainda bem que houve um Tomé. Porque, havendo um Tomé, e muitas vezes Deus revela-se a Tomés. Porquê? Porque sabe que é necessário que ele revelar-se. Muitas vezes é necessário que ele mostre as mãos furadas e que dê as mãos para que nós as possamos tocar. E hoje gostaria de vos falar como se estivesse a falar para Tomés. Todos nós somos Tomés. E todos nós temos o nosso momento de Tomé, em que precisamos de ver as mãos, precisamos de tocar no furo e precisamos de vezes ter algumas provas extra-bíblicas e mesmo bíblicas, como vamos ver, que nos possam... calma, estás a duvidar? Não, este livro é mesmo especial. É esse o tema desta manhã. Eu costumo dizer que a grande divisão... não é raro dizer, mas eu costumo pensar muitas vezes, peço desculpa, que a grande divisão entre o mundo cristão muitas vezes não é tantas denominações, mas entre aqueles que creem realmente que este livro é único e especial e os que não creem. Porque eu acredito que há grande parte das pessoas que vão às igrejas, seja qual for a denominação, que não crê e que não percebe a importância do livro ter nas mãos. E, portanto, esta informação que eu vos vou dar, parte delas já conhecem, outras se calhar não conhecem, mas são coisas que é importante reavivar, até mesmo para nós darmos importância renovada ao livro que temos nas mãos, que é um livro especial, único. Felizmente, nós podemos assentar a nossa fé em factos. É verdade, a fé está assente naquilo que não se vê. Mas deixem-me dizer que a fé também pode ser assente em coisas que se vêem, que se tocam, que se sentem e que sabemos que existem. E ainda bem que houve um Tomé. Acreditar na Bíblia como um livro inspirado não é, irmãos e amigos, um passo no escuro, mas um passo na luz. E é isso que vamos ver. Versículo base desta manhã. Segunda Epístola a Timóteo. 3,16. É um versículo subejamente conhecido e vamos ler este versículo como inspiração para o tema da manhã. Segunda Epístola a Timóteo 3,16. Toda a Escritura, reparem, não é parte da Escritura, não é só o Novo Testamento, não é só o Pentateuco, não é só o Apocalipse, é toda divinamente inspirada, ou seja, não é se é suposto ser toda divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Eu podia ir por aí, mas não quero. Eu quero destacar o inspirada. Divinamente inspirada. Toda ela divinamente inspirada. O que é que isso significa? O que é que isso é? Antes de avançar para questões mais ao detalhe, eu gostava de vos falar 3 evidências externas que provam que a Bíblia de facto é especial. E depois vamos ver 4 evidências internas. 3 evidências externas fora da Bíblia e 4 evidências que têm a ver com a Bíblia diretamente. 3 evidências externas. Primeira evidência externa. O milagre da sua criação. Ainda há pouco tempo o irmão Peter Cerqueira falou um pouco sobre isto. Como é que é possível... A Bíblia, este que é um livro, tem 66 livros lá dentro.
escritos durante 1600 anos, por 40 homens diferentes, de diferentes backgrounds, desde pescadores a reis, a pessoas sem qualquer tipo de atividade conhecida, por aí. 13 países, 3 continentes, uma obra-prima reconhecida por todos, com vários microtemas, como por exemplo a origem do universo, a criação do homem, a entrada do pecado, princípios de governo humano, a história de Israel, a encarnação de Cristo, a Igreja. Mas, irmãos, com um único tema central: Jesus Cristo e a redenção do seu povo. Podemos dar as voltas que quisermos. Como é que é possível toda esta gente de continentes e de países diferentes, de backgrounds diferentes, serem capazes de fazer uma obra-prima única que se encaixasse, que falasse sobre microtemas, mas cujos microtemas apontassem para um único tema que se encaixa todo entre ele, que é Jesus Cristo do princípio ao fim e a salvação do homem, que pode ser diferente de acordo com as dispensações. Mas é isto que temos desde Gênesis a Apocalipse, de uma forma perfeita, que se encaixa. Não é isto o milagre? Zero contradições. Que isso é uma questão importante, não vamos estudar sobre isso, mas zero contradições. Segundo milagre. Milagre da sua preservação. Há um versículo que eu gosto muito, que é o Salmo 119, 89, e eu cito, que diz assim: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. E deixem-me dizer-vos que na terra também tem permanecido durante muito tempo. Tem-se preservado durante muito tempo. A Bíblia não é o chamado livro do mês, como vemos em algumas revistas. É o livro das eras. Não é o livro do mês, é o livro das eras. Já sabemos seguramente a história de Voltaire, que dizia que a Bíblia em 100 anos seria esquecida, e hoje em dia a casa dele é a Sociedade Bíblica de Genebra, já sabemos essa história. Mas há muitas outras histórias. Há o Bob Ingersoll, que era um ateísta do século XX, que dizia: em 15 anos a vida está na morgue. Pois em 15 anos que ele ficou na morgue foi ele. E portanto, podia citar-vos imensos exemplos dessa linha de que provam claramente que a Bíblia tem-se preservado a constantes ataques. Já para não falar na Segunda Guerra Mundial, em que Hitler se dedicava a queimar pilhas de Bíblias, a procurar Bíblias em casa das pessoas, e no entanto não conseguiu nunca destruir a Bíblia. John Cummings disse um dia, e com isto eu consigo sintetizar este milagre: o Império de César passou, mas a palavra de Deus permaneceu. As legiões romanas tornaram-se em pó, mas a palavra de Deus permaneceu. Napoleão e as suas hostes já eram, mas a palavra de Deus permaneceu. O orgulho de Faraó sucumbiu, mas a palavra de Deus permaneceu. Muitos foram os Judas que a traíram com um beijo, mas a palavra de Deus permaneceu. Muitos foram os Demas que a desampararam, mas a palavra de Deus permaneceu. A palavra de Deus sobrevive a tudo. Segundo milagre, preservação. Terceiro milagre, o milagre da circulação. Ok? E a internet é uma coisa relativamente recente. Atenção! Não havia www no tempo do apóstolo Paulo. Não havia isso. Não havia e-mails no apóstolo Paulo. Paulo não fazia um PDF, print screen e enviava para Roma e etc. Para Antioquia. Não havia nada disso. Era pegar no livro, abatente-se, ir para barquinho e estar a viajar, a correr perigos imensos para transportar a Bíblia. E foi aí que a grande distribuição foi feita. Mas vamos ver hoje em dia o que é que está a passar. Nenhum livro da história correu e cobriu, e são factos, tanto o mundo como a Bíblia. Incontestável. Best-seller incontornável de todos os tempos. Nenhum livro vendeu tanto como a Bíblia. Nem vende. Os Gideões, por exemplo, são só uma organização. Sabem quando eu quando estudei isto fiquei parvo. Sabem quantas Bíblias se distribuem anualmente no mundo? 500 milhões de exemplares. E só um. Os Gideões, 500 milhões de exemplares. Um. O quê? De graça. E depois, ainda me espanta como é que há certas igrejas que não querem muitas vezes aceitar e contribuir. É uma organização que pode ter os seus quês, como todos têm os seus quês, e nós também temos os nossos, mas faz um trabalho fantástico. Fantástico. John Wycliffe traduziu a Bíblia do latim para o inglês, e isso ajudou muito depois os ingleses a terem acesso à Bíblia e fazer o trabalho missionário que fizeram. Foi uma pessoa essencial naquela hora que fez este trabalho. E fê-lo contra a vontade do Papa, de então, e foi-lhe movido um ódio tão grande, quando ele morreu, e sabe-se lá porque é que ele morreu, nem vou por aí, mas depois de ele ter morrido, fizeram questão de lhe queimar os ossos e de o colocar no rio Tamisa, em Londres. E eu acho que ele até ficou, se pudesse olhar para aquilo, até ficava contente. Porque aquilo é inspiracional. O facto dele ter colocado as suas filhas no rio Tamisa e que ter-se espalhado pelo mar é apenas uma pequena figura do que o trabalho dele fez.
Aquilo que ele fez na sua vida foi isso mesmo, é dedicar-se e espalhar a Bíblia pelo mundo inteiro. E até a forma como aquilo que eles fizeram depois da sua morte revela muito o trabalho que ele fez durante a sua vida. Espalhar a Bíblia pelo mundo inteiro. É um pequeno detalhe. Portanto, são estes 3 milagres e são estas as 3 evidências externas. Mas nós vemos também evidências internas, importantíssimas. Desculpem, hoje vai ser diferente, não levem mal, mas acho que isto é importante de vez em quando para nos despertar as consciências. Primeira evidência interna. Rigor científico. Rigor científico. A Bíblia revela factos científicos séculos antes da ciência os descobrir. Sempre que a ciência pretende contrariar a Bíblia, eu costumo pensar, esperem mais uns anos, já lhe vão dar razão. E vocês vão ver com os exemplos que vou dar, que é sempre assim. Eles acham sempre que se tem a máxima razão. Isto é um exemplo agora um bocadinho ridículo, mas vocês vão perceber. Imaginem aqueles indivíduos que dizem, amanhã é o fim do mundo. No princípio ainda damos algum crédito. Não foi. Passado uma semana, não. O fim do mundo vai ser dia 31 de agosto do ano que vem. Chega ao 31, falha. Não. O fim do mundo agora vai ser naquele dia. E falha. E nós com a ciência, e eu respeito muito a ciência, porque a ciência tem a sua importância, e nós hoje muito o que desfrutamos é devido à ciência. Não convém transformar a ciência naquilo que ela não é. É importantíssima, mas que falha. E nós o que é certo é que cada coisa que ela diz contra a Bíblia, a maior parte do mundo aceita como se fosse uma bula papal. E esquece, constantemente erra. E esquece constantemente quem dá razão. No fundo, mais tarde ou mais cedo, eles descobrem que ele de facto tinha razão. Eu vou-vos dar alguns exemplos. Até recentemente os cientistas acreditavam, era até 1800, 1700, que as doenças derivavam de termos sangue a mais. Sangue a mais? Sim, sangue a mais. Vamos dar um exemplo. George Washington, que ficou doente, os médicos retiraram sangue por 3 vezes, porque achavam que o mal dele derivava de sangue a mais. À 4ª vez, retiraram 25% do sangue e o homem morreu, coitado. Mas foi assim que ele morreu. Hoje, a ciência sabe que o sangue é fonte de vida. Mas deviam ter lido Levítico 17:11, que diz assim, a vida da carne está no sangue. Levítico 17:11, a vida da carne está no sangue. Ou seja, não é tirando o sangue que vão ter mais vida. Hello? Mundo? Muito tempo antes. Muito tempo antes. Quando houve a peste negra, 25% da população europeia morreu. Mas sabem como é que a peste negra começou a ser controlada e não houve mais mortes, 50% ou mais? Porque algumas pessoas que começaram a ler a Bíblia e começaram a afastar as pessoas que estavam doentes e a contê-las para que não houvesse maior alastramento. Ou seja, aplicaram o conceito de quarentena. Mas sabem quando é que o conceito de quarentena foi estabelecido? Levítico 13:46. Em que Deus diz a Moisés para as pessoas que estavam impuras para se afastarem, para não contaminarem as outras, e para que nesse processo se lavassem e trocassem de roupa, mas que não se contaminassem, afastassem de todas as outras. O processo de quarentena foi estabelecido em Levítico 13:46. E foi esse processo que travou o incremento da peste negra. Até os médicos, até os cientistas de então. No século XIX, um físico em Viena chamado Semovice ficou encarregue de um hospital e descobriu que muita gente morria quando ia às consultas. E quando as pessoas tinham o hábito de ir a todo lado, tocavam nos mortos, tocavam nos vivos, e aquilo era uma confusão e muita gente morria quando ia ao hospital. Então descobriu que as pessoas morriam porque não lavavam as mãos. Não havia o hábito de lavar as mãos. Tocavam nos mortos, tocavam nos vivos, não lavavam as mãos. E ele descobriu isso. Uma coisa muito... no século XIX, vejam só. Mas se lessem Números 19, 4:19, Deus ordena lavagens e isolamento após a morte. Ordena lavagens após a morte, para evitar que haja contaminação. São pequenos detalhes científicos. Mas, muitos argumentam que estas ideias de Moisés vinham da sua experiência do Egito, ou seja, o mérito era o Egito, que era um supra-sumo da medicina. Eu vou desmistificar isto e vou-vos ler uma coisa que foi descoberta em 1900, que era o chamado Papyrus Erebus, que era um dos livros da medicina egípcia, e vocês vão se rir. Sabem o que os egípcios diziam? E para aqueles que têm cabelo branco e querem ficar com o cabelo mais escuro, eles tinham um truque. Para aqueles que têm cabelo branco, e estou a começar a ficar com alguns, começaram com o cabelo assim um bocadinho mais escuro. E isto era o melhor que havia, era o state of arts no Egito na altura, era o melhor que havia a nível de medicina.
Isto para vos mostrar que Moisés não se inspirou no Egito, mas inspirou-se em Deus. E eu vou citar. Para prevenir o cabelo de ficar branco. Não, isto não li na revista TV Guia. Atenção, ele estava mesmo lá escrito. Papyrus Herbers, 1855, vejam se quiserem depois na internet. Para prevenir o cabelo de ficar branco, coloquem no mesmo sangue de um gato preto, misturado com óleo de gordura de cobra. Sim, 6 cobras, com um bocadinho de dente de burro esmigalhado com mel. É isto que é a inspiração para Moisés, para a quarentena e para aquilo tudo, meus irmãos. Não se enganem. Eles tinham coisas interessantes, mas não tinham explicação para aquilo que é realmente importante. Inspirado por Deus, inspirado por Deus, inspirado por Deus, até nos pequenos detalhes como estes. Astronomia. Rigor, vimos rigor científico e rigor na astronomia. Segunda questão. Os egípcios acreditavam que a Terra, lá está, era suportada por 5 grandes pilares. Okay? Não vemos que Moisés alguma vez tinha dito isso. Os gregos acreditavam que a Terra estava às costas do deus Atlas. Daí os nossos Atlas. Estão a ver? Vem do tal deus Atlas que supostamente carregava a Terra. Os hindus acreditavam que a Terra estava em cima de elefantes. Ou seja, os tremores de terra vinham quando os elefantes se moviam. Estão a ver? Até faz algum sentido. Pronto, arranjaram uma explicação para os tremores de terra. Os outros não tinham conseguido arranjar essa explicação. Temos de dar o mérito aos hindus que arranjaram uma explicação para os tremores de terra. Mas se lessem Jó 26:7, que é talvez as coisas mais antigas que estão registadas na Bíblia, há quem diga isso, que é até mais antigo, escrito até mais do que Moisés, na nível da antiguidade, em que nós lemos Jó 26:7 que a terra está suspensa sobre o quê? Sobre elefantes? Sobre colunas? Sobre o nada. A terra está suspensa sobre o nada. E só muito recentemente, com a descoberta espacial, é que se descobriu que a Terra está somente no vazio, sobre o nada. Eu pergunto, como é que era possível descobrirem isso sem Deus lhes ter inspirado? Como é que era possível? Não sustentem a vossa fé nisto. Mas é importante também saber isto. Estão a perceber? Nós não devemos pegar nestas coisas e dizer a minha fé está sustentada nisso. Porque amanhã vem uma coisa qualquer, uma notícia e pode-nos abalar. Mas também é importante saber, por isso é que as coisas estão cá escritas. Mas mais... Só em 1492 Colombo descobriu que a Terra era redonda. Mas 700 anos antes, Isaías disse, em Isaías 40:22, que Deus está assentado sobre o círculo, ou sobre o globo da Terra. Está escrito. Deus está assentado sobre o círculo da Terra. Na tradução, e no original aquilo aponta para globo mesmo. Círculo ou globo da Terra. Não é prato, não é uma quina viva que depois é catarata. Não, é globo, é círculo. Mas... No ano 150, Hipparcos disse, eu gosto desta, está feito, contei as estrelas, são 1022. No ano 150. Depois chegou, e isto foi ciência durante 250 anos. Depois chega Ptolomeu e disse, não. Hipparcos está enganado. Não, isto é ridículo. Não são 1022, são 1026. Eu contei mais 4. E isto foi ciência durante 1300 anos. Durante 1300 anos depois de Hipparcos, de Ptolomeu, as pessoas continuavam a acreditar que havia 1026 estrelas. Se lessem a Bíblia, em Jeremias 33:22, diz assim, as estrelas do céu não podem ser contadas. Por que esta gente anda às voltas? Cientistas, leiam a Bíblia. Jeremias 33:22, as estrelas do céu não podem ser contadas. Rigor histórico. Já falámos rigor científico, rigor histórico. Eu podia citar-vos aqui imensos exemplos, até a nível de científico, o ciclo da água. A Bíblia fala sobre o ciclo da água antes de descobrir que existia o ciclo da água, etc. Rigor histórico. Em 1887, até então, ninguém acreditava que Moisés pudesse ter escrito o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Porquê? Porque, segundo os entendidos, não havia linguagem nessa altura. Mas descobriram nessa altura, em 1900, por volta dessa altura, 300 peças conhecidas como o Tel El Harmana, que são cartas e transações de negócios entre o Egito e a Palestina, escritas séculos antes de Moisés nascer. E além de terem linguagem, tinham até o serviço postal. Eu acho que até eram mais rápidos do que nós, se calhar. Além de terem linguagem, tinham o serviço postal. Como é que é possível Moisés, sendo príncipe do Egito, e tendo acesso a tudo o que era do melhor, porque ele estava na corte do rei, não saber escrever? Desenganem-se. Ele tinha todas as capacidades para poder escrever os 5 livros da Bíblia.
Até há pouco tempo, os arqueologistas não conseguiam provar a existência de Belsazar, aquele rei em que Deus escreveu na parede com o seu próprio dedo. E diziam, esse rei não existe, porque nos registros babilónicos não há registro desse rei. E era verdade, não existia. Diziam que o último rei era Nabonites. Até que têm descoberto, há pouco tempo, umas placas em que diziam Nabonites e seu filho Belsazar. E depois dizem mais, que Nabonites viajava pelo reino, mas quem reinava era Belsazar. É como se fosse uma corregência. Portanto, existia um Belsazar. Nós não precisamos saber disso para acreditar mais ou menos em Deus, mas que é importante nós sabermos disso também é. Por isso é que eles descobrem e Deus permite que descubram. E digo-vos mais, há muita coisa que se descobre que muitas vezes é oculta. Porque nós temos um príncipe deste mundo que não quer que muita coisa se saiba. Ok? Mas é importante nós sabermos até para apontar a outras pessoas que precisam de saber. Podíamos falar dos hititas que estão a falar. Podíamos falar de Jericó, em que a Bíblia diz que Jericó foi destruída com tudo lá dentro, comida inclusivamente. E nos vestígios históricos de Jericó, mais profundos, que datam da altura de destruição de Jericó queimada, encontram os celeiros cheios. E quando há um desastre assim, é porque houve um saque. E, portanto, ninguém consegue perceber como é que, havendo um saque, está tudo cheio lá. Vai de acordo com aquilo que a Bíblia dizia, em que Jericó foi destruída com tudo lá dentro. Etc. Já falámos do rigor científico, rigor histórico, rigor da astronomia e agora rigor profético. Apenas respeitando a vida de Cristo, nós temos 300 profecias diretas. Pelo menos 300. Eu vou citar algumas. Em Isaías 7.4 nós lemos que ele nasceria de uma virgem. O cumprimento da profecia dá-se em Lucas 1.7. Nós lemos em Miqueias 5.2 que ele nasceria em Belém. O cumprimento dá-se em Lucas 2.4. Vemos que ele nasceria da tribo de Judá. Em Gênesis 49.10, Mateus 3.3, vemos o cumprimento. Em Salmos 78.2, nós lemos que Jesus falaria por parábolas. E nós vemos isso em Mateus 13.34. Em Zacarias 9.9, vemos que ele até andaria sobre um burro. E vemos em Mateus 21 isso a acontecer. Em Isaías 61, nós vemos que ele curaria corações partidos. E vemos em Lucas 14.4.18 a cumprir. Eu podia citar mais, muitas mais. Vou citar apenas mais uma pela sua especificidade. Em Zacarias 11.2, nós vemos que ele seria vendido aos inimigos por 30 moedas de prata. Mateus 26.15, ele foi vendido por 30 moedas de prata. Houve um dia alguém, que não eu, porque eu não me dou ao trabalho nem consigo, mas talvez o Daniel conseguisse, que ele é matemático, deu-se o trabalho de fazer as probabilidades disto acontecer. Mas não com 300 profecias, apenas com 100. Ou seja, qual era a probabilidade de um homem conseguir preencher pelo menos 100 das 300 profecias? Então, para isto acontecer, tinha que haver... sabem quantas terras é que tinha que haver? Terras, planetas terras. 200 bilhões de terras, não uma terra, 200 bilhões de terras, e em cada uma dessas terras tinha que haver 4 bilhões de pessoas. Para que nesse todo o universo de pessoas pudesse haver uma que cumprisse isto. Estão a ver a probabilidade? Tinha que haver 200 bilhões de terras, e em cada uma dessa terra tinha que haver 4 bilhões de pessoas para haver uma pessoa que cumprisse todas estas condições. Ou seja, é uma loucura, é impossível, e eu digo-vos, é preciso ter mais fé para não acreditar na Bíblia do que para acreditar nela. Vocês podem dizer àquelas pessoas que não acreditam, olha, tu és um indivíduo de fé. Sou? És. Então, tu não acreditas na Bíblia, estás carrapachado por tudo o que é lado. Que a Bíblia é verdade, tu não acreditas, é um indivíduo que tens fé. És um indivíduo de fé. Eu, olha, reconheço, és um indivíduo de fé. É preciso ter mais fé para acreditar nisso do que para acreditar que a Bíblia de facto não é verdade. E atenção, estas probabilidades eram para 100, não eram para 300 profecias. Eu nem quero imaginar quantas terras é que tinham que existir. E quantos bilhões de pessoas é que tinham que existir em cada uma das terras. Irmãos, isto era o que eu tinha para vos transmitir. Como veem, é uma coisa muito simples, mas acho que era importante fazer a defesa da Bíblia. Porque eu fico triste quando vejo gente de todo o lado a dizer mal da Bíblia. E ainda agora estava cheguei à noite e estava a ver um programa, já não sei onde, e havia uns chicos espertos a falarem sobre o cristianismo e falarem sobre a Bíblia, com aquelas teorias loucas, por causa agora tudo o que é religião, pelos islamitas, tudo é mau, mesmo as coisas que não fazem mal a ninguém, como a Bíblia, antes pelo contrário. A maltratarem a Bíblia, a dizerem mal da Bíblia, a descredibilizarem a Bíblia. Nós temos, e a maior prova que a Bíblia de facto é verdade, nem é isto que eu vos disse, é aquilo que ela faz na vida das pessoas. E é isso que eu queria terminar. A prova maior de que ela é especial é aquilo que nós não conseguimos explicar. Lá está. Aí entra a parte de realmente da fé. É aquilo que nós não conseguimos explicar, que é a mudança que ela faz quando nós temos acesso à mesma. E é isso que eles não conseguem perceber.
Mas pronto, é importante saber outras coisas para que talvez por isso possamos ajudar a perceber as coisas melhores que estão para vir, que são essas que eu termino, ok? Deus os abençoe. Graças a Deus pela sua palavra. Desta semana, não sei se ouviram, vai haver uma nova tradução da Bíblia para homenagear Gutenberg. Vai ser traduzida, ou seja, quem vai estar envolvido é aquele indivíduo que foi Ministro da Cultura, Viegas. Lembram-se? Não sei, Manuel José Viegas. Mas vai ser uma tradução diferente. Há palavras que não vão vir nesta Bíblia, como Salvador, como salvação, como amor, não vão aparecer, portanto, nesta nova tradução da Bíblia que eles vão fazer para homenagear Gutenberg. Gutenberg traduziu realmente a Bíblia. Agora, isto não é a Bíblia aquilo que eles vão falar. Imprimiu, sim, imprimiu a Bíblia. Agora, o que eles vão fazer não é traduzir a Bíblia, é um livro como outro qualquer, porque a Bíblia de facto é diferente, como ouvimos, ela é de facto a palavra de Deus. Por isso, irmãos, muitas vezes nós não sabemos mais acerca de Deus porque não lemos a Bíblia. Portanto, que o Senhor nos ajude e por aquilo que ouvimos, nos desperte mais para lermos a Bíblia, para conhecermos mais o Deus fantástico que nós temos, o seu amor para connosco e a sua obra tremenda. Que o Senhor nos abençoe e que continue de facto a falar aos nossos corações. E vamos terminar o culto.